Eu acho muito positivo que artistas se posicionem, inclusive politicamente, em momentos como o nosso. Mas tentar intimidar os artistas para forçá-los a fazer isso me parece, por um lado, bastante arrogante e, segundo, provavelmente contraproducente. E aí, pessoal, eu sou Joel Pinheiro, bem-vindos ao meu canal. Aproveite que você está aqui, já se inscreva, clique no sininho, curta e compartilhe esse vídeo também. Vamos levando a discussão sempre mais longe. A gente viu hoje mesmo, teve mensagem ontem, da Ivete Sangalo, lamentando que o Brasil chegou a 500 mil mortes, dizendo que sim, isso é verdade. Aí eu diria que já há um certo posicionamento político, pelo menos um nível muito elementar, porque está dizendo que não é mentira, não é fake news, não tem invenção de número, não. A gente de fato chegamos, infelizmente, passamos inclusive 500 mil mortes na pandemia. Mas ela também não quis politizar demais essa questão. Ela disse que não é sobre partidos. Ela estava num luto ali, numa homenagem aos mortos, sem querer com isso pregar um político A, um partido B, como a causa ou como a solução para isso. Tá? Ela fez essa manifestação, só uma homenagem aos mortos. E recebeu bastante críticas e até ataques na internet, bastante pedrada ali, da pressão das redes sociais, dizendo, como assim? Tá lamentando os mortos, mas não tá apontando o dedo pro culpado, que é o presidente Bolsonaro? Tem que se posicionar ou vai ficar em cima do muro? Ao mesmo tempo, um pouco em referência a isso, eu acredito, a Anitta chegou e botou também lamentando os mortos, mas dizendo que não. É sim culpa do presidente e, portanto, fora Bolsonaro. No qual, ela, ao fazer isso, ela conseguiu bastante aplausos, mas a gente sabe muito bem que foi uma evolução, né? Teve um percurso para a Anitta chegar até onde ela está hoje no posicionamento político. Lá atrás, uns anos atrás, ela também sofreu o mesmo tipo de pressão inicialmente para se posicionar e recebeu bastante ataques. E me lembra também o caso que aconteceu na semana anterior da Juliana Paes. Juliana Paes que fez um vídeo, foi instada também a se colocar contra ou a favor do governo. Eu falei, espera aí, eu não sou nada disso. Eu não sou nem pró-Bolsonaro, mas também não sou a favor do PT, enfim, tentou se posicionar como alguém que não está aceitando a dicotomia radical na qual o país caiu hoje em dia. Né? E que nos traz para essa questão, até que ponto a gente pode esperar e mais, pode cobrar ou deve cobrar de artistas que se posicionem. Eu começo pensando o seguinte, primeiro, grandes eventos marcantes da vida nacional, eles pedem algum tipo de posicionamento de artistas, né? Artistas estão aí, eles podem influenciar muitas pessoas, eles podem fazer diferença muitas vezes. Então, por exemplo, a pandemia, Covid, esse marco que é 500 mil mortes, eu acho que cabe sim, e você espera que um artista que você admire e siga, que ele minimamente se posicione sobre isso e dê algum tipo de palavra de solidariedade para as vítimas, afinal, e para as famílias, afinal é algo bastante trágico que o país vive, né? Mas indo além disso, um posicionamento mais político, eu acho que ele cabe? Olha, eu sinceramente acho que sim. A gente está vivendo um momento intensamente politizado do país, intensamente dividido, e no qual esse posicionamento político pode te levar assim, a posições muito e radicalmente diferentes sobre o que deve ser feito. E pode te levar a defender coisas que eu considero indefensáveis, né? No caso, com relação ao governo. Eu acho que hoje em dia você tá um defensor do governo agora é fechar os olhos para a conduta criminosa que ele teve e segue tendo muitas vezes durante essa pandemia. Então eu acho que sim, o momento pede um posicionamento político. É o que eu acredito dado aquilo que eu conheço. Agora, eu também sei que nem todo mundo vê as coisas do mesmo jeito que eu. Nem todo mundo se dedica a esse tema uma grande parte do seu tempo. E eu não estou falando também que, nossa, se todo mundo se dedicasse, conhecesse como eu conheço, pensariam como eu. Também não necessariamente. Mas eu sei que pelo menos isso, para muita gente, o que para mim, o posicionamento político, que parece algo muito importante e muito presente nesse momento, muito definidor deste momento, para muitas pessoas não é tão claro assim. Especialmente para pessoas que não vivem respirando e discutindo e pensando na política, né? E que partem de conhecimentos e níveis de conhecimento muito diferentes. Como é que eu posso querer, vamos pensar um artista então que esteja, olha, realmente não acompanhe tão de perto assim.
E ele tem um público dele que é diverso, politicamente, ele defende diversas causas boas, mas com relação a partidos políticos e candidatos, nunca se interessou muito, como aliás a maior parte da população brasileira, não acompanha muito de perto, duvida um pouco de qualquer cobertura que bote um grande vilão, um grande herói ali. Como é que você pode obrigar essa pessoa ou querer cobrar dessa pessoa um posicionamento que não vai partir sinceramente dela? Né? O que você vai fazer? Você vai intimidar o artista, fazer ele por medo se posicionar ali? Isso tem um grande valor? Né? Eu prefiro muito mais que esse posicionamento seja um fruto livre e desejado pelo artista. Não que toda cobrança esteja fora de lugar, mas você botar nos termos de ou ele se posiciona como eu gosto, ou ele é um lixo, alguém que eu vou desprezar, acho isso totalmente equivocado e acho uma tentativa arrogante de intimidação. Né? E como eu vou tratar na frente, também creio que seja um tanto contraproducente. Tá? Mas, no mínimo, uma tentativa arrogante de intimidação e que não respeita o tempo diferente que as pessoas têm. Outro tipo de cobrança é, pô, e aí? Estamos vendo as mortes, a situação está muito ruim, você não vai se posicionar? Você não acha que o momento merece algo além de só uma coisa mais genérica? Acho que é válido, sim, em alguma medida cobrar. Mas eu acho que o grau dessa cobrança passa qualquer razoabilidade por uma patrulha muito autoritária que se coloca como juíza do bem e do mal e das consciências de todos os artistas e mais genericamente, de todas as pessoas que estão aí no mundo das redes sociais. Né? Eu prefiro muito mais que um artista, se ele achar que não deve se posicionar agora, não se posicione. Mesmo porque, e aí entra o segundo ponto, essa presença pública é a vida dele. Diferentemente de mim ou de você, cuja presença pública a gente tem mais liberdade para isso até, e no meu caso eu vivo dela, então eu tenho posicionado daquilo que eu penso. O caso de outras pessoas que não vivem disso e não vivem da sua imagem pública também não tem um grande custo fazer isso. Para um artista pode ter um custo enorme. Muitos artistas, os grandes artistas brasileiros, como uma Ivete Sangalo, ela canta para todos os públicos. Tem gente de todos os posicionamentos políticos ali. Né? E ela não quer alienar uma parte desses, ela não quer deixar de dizer algo e de contribuir com a vida daqueles que pensam diferente dela e que defendem outro político. Então, será que eu tenho que exigir de um artista algo que traz um custo e um risco para ele muito maior do que para mim ou qualquer outra pessoa? Né? Lembrando que dá para distinguir também. Uma coisa é defesa de causas, outra coisa é defesa de políticos. E no caso da Ivete Sangalo tem um ponto interessante, importante inclusive. Ela é muito ligada à defesa dos LGBTs, mesmo porque parte do público dela é muito associado a essa bandeira. Né? Então, poxa, nesse caso você tem que se posicionar, Ivete. Agora, embora pareça óbvio para mim que defender bandeiras pró-LGBT meio quase que exija você ser contra o governo Bolsonaro, nem todo mundo pensa exatamente dessa maneira. Aliás, a gente sabe, inclusive, tem muito homossexual que defende direitos homossexuais e que, mesmo assim, diz, mas mesmo assim defende o Bolsonaro. Ou porque vê que as falas não são o mais importante, ou porque acha que, olha, mas no fundo, será que ia estar tão diferente assim para LGBT se outro político tivesse? Só porque o político usa mais as palavras, isso muda muito a realidade no chão, no mundo real? Então, há outros tipos de posicionamento. E eu entendo, inclusive, que um artista possa defender uma causa e nem por isso defender o político que costuma se utilizar daquela causa ou ir contra o político que costuma fazer pouco daquela causa, tá? Pelo menos nas suas palavras. Acho, de novo, um equívoco. Basta ver um pouco mais do Bolsonaro para ver, olha, aquilo lá é abominável do ponto de vista dos direitos humanos de todos os grupos e de forma especial até LGBTs. Mas entendo também que o nível de conhecimento e de posicionamento das pessoas pode estar muito diferente quanto a isso. Né? E, por fim, eu acredito que essa cobrança possa ser de forma insistente, de forma chantagista, de forma nessa pregação moral, ela pode ser contraproducente. Porque será que pessoas que são tão autoritárias e tão intolerantes com qualquer pronunciamento que não cumpra todos os requisitos que eles exigem, será que essas pessoas realmente estão do lado do bem?
Essa é uma dúvida legítima que pode aparecer na cabeça de muita gente, né? Quando alguém está se fazendo muito juiz da virtude, a gente não passa a duvidar um pouco de toda essa virtude dessa pessoa? E a mesma coisa aqui, essa militância intolerante em nome de um progressismo, em nome da oposição ao presidente, ela acaba fazendo mal. Ela acaba confirmando a suspeita de quem pensa, mas espera aí, o pessoal não está exagerando? Esse pessoal não está no fundo de má vontade? Esse pessoal não é tão autoritário, só que está do lado contrário deles, mas eles seriam a mesma coisa? Portanto, para concluir, sim, eu acho que cabe artistas se posicionarem politicamente. Eu acho positivo ver isso acontecendo nos dias de hoje, com muitos artistas, como é o caso da Anitta, que inclusive descobriu que é um ótimo negócio para ela fazer isso, e não percamos isso de vista. Alguém, inclusive, tem uma carreira internacional, para ela o cálculo pode ser muito diferente de outros artistas. Enfim, para ela foi um ótimo negócio, para outros talvez não seja. Mas acho positivo que artistas se posicionem. O fato de ser um bom negócio eu não tiro o mérito também. Acho positivo que mais artistas se posicionem. Acho legal a gente querer saber e querer dos nossos artistas, incentivá-los também a se conscientizarem, se politizarem. Agora, uma cobrança chantagista, uma cobrança que não me coloca como um juiz da virtude deles, quando podem pensar diferente, podem ter níveis muito diferentes de conhecimento. Eu quero que ele posicione contra a consciência dele próprio? Não quero. Eu quero ajudar, na medida do possível, a formação desse tipo de consciência, né? Então, acho que essa cobrança chantagista, ela é errada, porque ela não entende a diferente realidade de artistas, seja do ponto de vista do conhecimento, seja da estratégia deles, seja da relação, mais que estratégia, da relação que ele estabelece com um grande público, né? Muito diferente de qualquer um de nós aqui. E, por fim, essa arrogância toda, ela acaba sendo contraproducente. Uma parte relevante da força do Bolsonaro é só a reação de má fé, um tanto ressentida, contra uma agressividade também real de uma certa militância progressista. Pode ter certeza disso. Eu não preciso nem repetir, eu sou totalmente fora Bolsonaro. Acho que acabou qualquer tolerância com os absurdos que a gente vê no poder. Mas eu entendo que nem todo mundo seja assim e nem todo mundo queira militar em cima disso. Eu não acho que seja obrigação moral de ninguém fazer isso, nem de artistas. É isso aí.